amargurada, amedrontada, constantemente. Porque a Bíblia nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É compreensível que no momento da aflição, nós nos sentimos vulneráveis, fragilizados. Muitas das vezes o inimigo implanta nas nossas mentes uma mentira de que nós não vamos conseguir sair desse momento da aflição. Mas isso é uma mentira que o inimigo implanta nas nossas mentes. Porque Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele tem poder para tirar desse mar da aflição. E a palavra de Deus diz que o poder do Senhor, Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então é quando nós estamos fracos que o Senhor vem com o seu poder, renova as nossas vidas e nos leva a uma vida de comunhão com o Senhor. E aqui nos versículos que acabamos de ler, o profeta Jeremias diz que ele se lembrava das suas aflições, dos seus delírios, da amargura, do pesar, e ao se lembrar disso, a sua alma desfalecia por dentro. Teve um domingo em que o irmão Santo pregou, e ele citou o versículo de Provérbios 17:22, que diz assim: o coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Esse secar os ossos pode simbolizar também a morte. Existem casos que a pessoa morre de tristeza. Existe casos também que surgem doenças no corpo da pessoa por causa da depressão. E como que nós conseguimos sair desse mar da aflição? Trazendo à memória o que pode nos dar esperança. Se pensamentos ruins podem desfalecer a alma, pensamentos bons podem trazer de volta a alegria que um dia se perdeu. A nossa alegria se chama Jesus Cristo. Ele é a nossa verdadeira alegria. Muitas das vezes nós procuramos a alegria em bens materiais, em coisas terrenas, coisas que perecem, coisas que não duram para sempre. Mas Jesus, Ele é a nossa alegria eterna. Para ter bons pensamentos, nós precisamos pensar em Jesus. Jesus, Ele é a própria palavra. Então, quando nós pensamos nele, nós estamos pensando na palavra de Deus. Então, todos os dias nós precisamos meditar na palavra do Senhor. Todo dia nós precisamos reservar um momento para pensar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva. Ela traz a cura que nós precisamos, ela traz a alegria que nós tanto ansiamos. E em coisas dessa terra, mas Senhor é nossa alegria. Se nós temos tempo para pensar em coisas ruins, nós temos tempo para meditar na palavra. Eu compreendo que seja muito difícil lutar contra os nossos maus pensamentos. Então, no momento que o inimigo vem insetando pensamentos contrários, coisas que nós não vamos conseguir avançar, nós não vamos conseguir realizar nossos sonhos, diariamente o inimigo nos cerca com esses pensamentos. Mas existe uma estratégia onde nós pegamos esses maus pensamentos e transformamos eles em oração. Muitas das vezes nós não vamos ter palavras, às vezes serão lágrimas, porém o Espírito Santo ele decifra todas essas lágrimas que nós estamos sentindo. Jesus esteve nessa terra e ele vivenciou tudo que nós vivenciamos aqui, tudo que nós sentimos, o Senhor também sentiu todas as nossas tentações diárias, o Senhor também passou por essas tentações diárias. E a Bíblia nos diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando a gente não tem palavras, o Senhor consegue decifrar até os nossos sentimentos. E quando nós apresentamos para o Senhor as nossas aflições, o Senhor ele entra com providência. A Bíblia diz, em Salmos 34:18, o seguinte: ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Você não está sozinho. Jesus está contigo em todos os momentos. Você não foi criado para viver uma vida amargurada. A Bíblia diz em Salmos 139:14 o seguinte:
Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Não existe ninguém igual a você. Você pode ter um irmão gêmeo, que tem as características do seu corpo parecidas, porém você é único para Deus. Ninguém tem a mesma personalidade que a sua. Ninguém tem um sorriso igual ao seu. Você é exclusivamente único. Foi criado diretamente pelo Senhor. O Senhor te criou de modo especial e admirável. Existe um tempo que o Senhor parou e te criou exatamente da forma que você é. Ele te ama do jeito que você é, com todas as suas personalidades. Eu já falei isso aqui uma vez e eu torno a repetir que o Senhor criou todas as fases. Então Ele te ama em todas as fases da sua vida. Ele te ama na infância, te ama na adolescência, te ama na juventude, na maioridade, na velhice. O Senhor te ama em todos os momentos. As crises que nós temos quando passamos pela adolescência, que a gente começa a chorar, de repente, não tem nem motivo, mas a gente está chorando. É uma tristeza que parece que não tem fim. O Senhor passou por isso também nessa terra, então Ele te entende e Ele consegue te fortalecer nesse momento. Eu acredito que nós vivemos determinadas situações para sermos curados. E lá na frente, nós ajudarmos pessoas que estão passando pela mesma situação que a nossa. E assim, nós podemos apresentar a essas pessoas a cura. A cura que se chama Jesus Cristo. Eu vivi um quadro de depressão após a separação dos meus pais. E eu vivi dias tão difíceis. Eu passei necessidade de algumas coisas, tive as minhas... os meus itens diários, né, reduzidos. Não tive tanta mordomia que geralmente as crianças têm, né, de comprar muito leite, muito isso. Não foi assim. Mas eu louvo ao Senhor, porque apesar de tudo isso, o Senhor, Ele me sustentou. E durante esses dias difíceis que eu vivi, eu cheguei a desejar a morte. Eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Por que o Senhor está me permitindo viver tantas coisas ruins? Por que não tirou minha vida antes? Porque como eu já falei para os irmãos, quando eu tinha 1 ano de idade, eu sofri uma convulsão e eu vim a óbito, eu fiquei 1 hora morta mesmo. Gelei, não tinha nenhum batimento. E o meu tio Ló, ele dobrou os joelhos naquele momento e ele intercedeu, era de madrugada. Ele intercedeu, pedindo ao Senhor pela minha vida e prometeu ao Senhor que ele dedicaria a vida dele para o Senhor, se me trouxesse a vida. E para a glória de Deus eu voltei a respirar sem a ajuda de aparelhos quando eu estava em casa. E minha mãe me levou para o médico assim mesmo. E o médico falou, olha, ela voltou a respirar. Porém, ela vai ter algumas sequelas. Os dentes vão parar de crescer, ela vai parar de falar, vai parar de andar, vai viver vegetando. E para a glória do Senhor, nada disso se cumpriu na minha vida. E no momento da depressão, eu falava, Senhor, por que eu estou vivendo isso? Eu poderia ter a minha vida poupada lá atrás. Por que o Senhor permitiu que eu vivesse a separação dos meus pais, a destruição da minha família? Isso me abalou muito. Mas a gente não entende os propósitos do Senhor. Ele permite que a gente viva determinadas situações porque Ele quer fazer na nossa dor um milagre. E quando eu fiz essa oração para o Senhor, dizendo que eu não aguentava mais, no dia seguinte teve um culto na minha casa e o preletor da noite ele falou muitas coisas que eu estava vivendo. Foi o Senhor, né, que falou através da vida dele. E naquele dia eu me converti. Eu conheci naquele dia a alegria no qual eu nunca havia sentido antes. Eu conhecia Jesus por ouvir falar. Eu cresci dentro do lar evangélico. Minha avó sempre me levava para a igreja, meu tio me levava para as orações. Porém eu não conhecia Jesus de perto. Mas naquele dia eu conheci o meu Jesus, a minha cura. E hoje eu posso falar com propriedade que Jesus
pode te tirar do mar da aflição e te dar uma nova esperança. Aleluia. Apresente do Senhor nessa noite essa aflição. Deixe aos pés da cruz aquilo que tem te afligido, aquilo que tem roubado a sua paz e vá viver o novo do Senhor para a sua vida. Eu gostaria de falar um pouco sobre o renovo. Vamos ler Glória a Deus. Aleluia. o livro de João, capítulo 14, do 7 ao 9, que diz assim: porque há esperança para a árvore, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Essa palavra renovo significa galho novo que brota do topo de uma árvore recém-cortada e que dá origem a uma nova árvore. Quando uma árvore ela é cortada, as raízes elas continuam vivas. Porém, se elas estiverem em um período de seca, as raízes elas podem adormecer. Mas quando vem a chuva, ou até mesmo quando o lençol freático sobe, ou seja, a água que está debaixo da terra sobe, as raízes elas detectam a presença da água e começam a produzir novos brotos. É importante ressaltar que ela puxa a água para dentro, através das raízes. E trazendo esse exemplo para as nossas vidas, talvez em algum momento nós fomos cortados, assim como essa árvore. Mas as nossas raízes, elas permanecem vivas. E ao cheiro das águas, elas brotarão. Jesus ele se apresenta para a mulher samaritana como a água viva. Então, quando nós puxamos para dentro a água viva que é Jesus, nós trazemos Jesus para dentro, é aí que começa o renovo. E como que nós trazemos Jesus para dentro? Trazendo à memória aquilo que pode nos dar esperança. Diariamente nós precisamos trazer à memória, lembrar das promessas que Jesus fez e assim vem surgindo a nossa esperança. Talvez nesse dia você se encontre desesperançado, talvez ache que seus sonhos estão muito distantes ou aquilo que o Senhor prometeu parece que não vai se cumprir. Porém o Senhor diz em Oséias 2, 14 e 15. Diz assim: portanto, agora vou atraí-la e vou levar para o deserto e falar-lhe com carinho. Devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Jacó uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias de sua infância, como no dia em que saiu do Egito. A palavra pó significa problemas. Então vamos ler de novo, só que dizendo problemas. Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de problemas uma porta de esperança. Aquilo que hoje para você é um grande problema, para o Senhor é uma porta de esperança. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Medite na palavra. Deus. E quando necessário, transforma os seus maus pensamentos, a sua aflição em oração. Fazendo dessa forma, Deus irá te tirar desse mar da aflição que você irá ganhar muitas almas para Jesus através do seu testemunho. O Senhor pode fazer desse vale de problemas que você tem enfrentado uma porta de esperança. Por isso, nessa noite e todos os dias da sua vida, traga à memória aquilo que pode dar esperança através da palavra de Deus. Agradeço a oportunidade.